Leitura do livro de Esdras, capítulos 5 ao 8, na versão da Bíblia King James, 1611, marca da BV Books. Esdras, capítulo 5. Então os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel lhes profetizaram. Então levou-se Zorobabel, o filho de Sealtiel, e Jesua, o filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e com eles estavam os profetas de Deus lhes ajudando. Ao mesmo tempo vieram até eles Tatenai, o governador deste lado do rio, e Setar-Bozenai, os seus companheiros, e assim lhes disseram: Quem vos ordenou a edificar esta casa e a construir esta muralha? Então nós lhes dissemos desta forma: Quais são os nomes dos homens que fazem esta edificação? Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus para que eles não pudessem fazê-los cessar, até que a questão viesse até Dario. E então eles retornaram a resposta por carta acerca desta questão. A cópia da carta que Tatenai, governador deste lado do rio, e Setar-Bozenai e os seus companheiros, os Afarzaquitas, os quais estavam deste lado do rio, enviaram ao rei Dario. Enviaram-lhe uma carta na qual estava escrito assim: Para Dario, o rei, toda a paz. Seja notório ao rei que nós fomos à província da Judéia, a casa do grande Deus, a qual está edificada com grandes pedras, e a madeira está lançada nas paredes. E esta obra avança com rapidez e prospera nas suas mãos. Então nós perguntamos àqueles anciãos, e assim lhes dissemos: Quem vos ordenou a edificar esta casa e levantar estas paredes? Nós também perguntamos os seus nomes para certificar-te, para que pudéssemos escrever os nomes dos homens que eram os seus chefes. E assim eles retornaram com a resposta, dizendo: Nós somos os servos do Deus do céu e da terra, e edificamos a casa que há muitos anos foi edificada, a qual um grande rei de Israel edificou e estabeleceu. Mas depois que os nossos pais provocaram a ira o Deus do céu, ele os deu na mão de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, o caldeu, que destruiu esta casa e levou o povo consigo para a Babilônia. Todavia, no primeiro ano de Ciro, o rei da Babilônia, o mesmo rei Ciro editou um decreto para edificar esta casa de Deus, e também os vasos de ouro e prata da casa de Deus, os quais Nabucodonosor retirou do templo que estava em Jerusalém e os trouxe para dentro do templo de Babilônia. O rei Ciro os retirou do templo de Babilônia e eles foram entregues a um cujo nome era Sesbazar, ao qual ele havia feito governador, e disse-lhe: Toma estes vasos, vai, leva-os para dentro do templo que está em Jerusalém, e deixa com que a casa de Deus seja edificada no seu lugar. Então veio o mesmo Sesbazar e lançou os fundamentos da casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e desde aquele tempo até agora ela tem estado em edificação e ainda não está acabada. Agora, portanto, se parecer bom ao rei, que ali seja feita uma investigação na casa do tesouro do rei, que está na Babilônia, para ver se é verdade que foi feito um decreto da parte do rei Ciro para edificar esta casa de Deus em Jerusalém, e sobre esta questão, que o rei nos envie a sua consideração. Esdras, capítulo 6. Então o rei Dario edificou um decreto e uma investigação foi feita na casa dos rolos, onde os tesouros eram depositados em Babilônia. E foi encontrado em Acmetá, no palácio que está na província dos Medos, um rolo, e nele estava um registro escrito assim: No primeiro ano do rei Ciro,
o próprio rei Ciro fez um decreto acerca da casa de Deus em Jerusalém. Que a casa seja edificada, o lugar onde eles ofereciam sacrifícios, e que os seus fundamentos sejam fortemente lançados, a sua altura de 60 côvados e a sua largura 60 côvados, com 3 fileiras de grandes pedras e uma fileira de madeira nova, e que as despesas sejam dadas a partir da casa do rei, e também que sejam restaurados os vasos de ouro e de prata da casa de Deus, os quais Nabucodonosor retirou do templo que está em Jerusalém e os trouxe para a Babilônia. E voltem novamente para o templo que está em Jerusalém, cada um ao seu lugar, e ponde-os na casa de Deus. Agora, portanto, Tatenai, governador da além do rio, Setar-Bozenai e os vossos companheiros, os afarzaquitas, os quais estão além do rio, estejais vós longe dali. Deixai a obra desta casa de Deus, que o governador dos judeus e os anciãos dos judeus edifiquem esta casa de Deus no seu lugar. Além disso, eu faço um decreto do que vós fareis aos anciãos daqueles judeus para a edificação desta casa de Deus, para que dos bens do rei, a saber, do tributo da além do rio, as despesas sejam dadas imediatamente a estes homens, para que eles não sejam prejudicados. E aquilo do que eles necessitarem, tanto os novilhos novos quanto os carneiros e cordeiros, para as ofertas queimadas do Deus do céu, trigo, sal, vinho e azeite, segundo a indicação dos sacerdotes que estão em Jerusalém, que lhes seja dado dia após dia, sem falta, e para que eles possam oferecer sacrifícios de cheiro suave ao Deus do céu e orar pela vida do rei e dos seus filhos. Além disso, eu fiz um decreto que qualquer um que alterar esta palavra, arranque-se uma estaca da sua casa e, sendo erguida, que ele seja pregado nela e que a sua casa seja feita uma pilha de estrume por causa disso. E o Deus que fez habitar ali o seu nome, destrua todos os reis e povos que estenderem a sua mão para alterar e para destruir esta casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Eu, Dario, fiz um decreto que isto seja feito rapidamente. Então Tatenai, o governador deste lado do rio, Setar-Bozenai e os seus companheiros, de acordo com aquilo que Dario, o rei, havia enviado, assim fizeram rapidamente. E os anciãos dos judeus edificaram e prosperaram devido à profecia do profeta Ageu e Zacarias, o filho de Ido. E eles edificaram e acabaram de acordo com o mandamento do Deus de Israel e de acordo com o mandamento de Ciro e de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. E essa casa foi terminada no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dario. E os filhos de Israel, os sacerdotes e os levitas e o restante dos filhos do cativeiro celebraram com alegria a dedicação desta casa de Deus. E ofereceram na dedicação desta casa de Deus 100 de novilhos, 200 de carneiros, 400 de cordeiros, e como uma oferta pelo pecado por todo Israel, 12 bodes, de acordo com o número das tribos de Israel. E eles puseram os sacerdotes nas suas divisões e os levitas nas suas turmas para o serviço de Deus, o qual está em Jerusalém, como está escrito no livro de Moisés. E os filhos do cativeiro celebraram a Páscoa no 14º dia do 1º mês, porquanto os sacerdotes e os levitas foram purificados juntos, todos eles estavam puros, e mataram o cordeiro pascal para todos os filhos do cativeiro e para os seus irmãos, os sacerdotes, e para si mesmos. Assim comeram os filhos de Israel que tinham retornado do cativeiro, com todos os que com eles se separaram da imundícia dos pagãos da terra, para procurarem o Senhor Deus de Israel. E celebraram a festa do pão ázimo 7 dias com alegria, porque o Senhor os tinha alegrado, tocando o coração do rei da Assíria a favor deles,
para lhes fortalecer as suas mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Esdras, capítulo 7. Ora, depois destas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, o filho de Seraías, o filho de Azarias, o filho de Ilquias, o filho de Salum, o filho de Zadoque, o filho de Aitube, o filho de Amarias, o filho de Azarias, o filho de Meraiote, o filho de Zeraías, o filho de Uzi, o filho de Buque, o filho de Abisua, o filho de Finéias, o filho de Eleazar, o filho de Arão, o sumo sacerdote. Este Esdras subiu de Babilônia, e ele era um escriba hábil na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel, de acordo com a mão do Senhor, o seu Deus, que estava sobre ele, e o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. No 7º ano do rei Artaxerxes, subiram para Jerusalém alguns dos filhos de Israel e dos sacerdotes e dos levitas, e dos cantores e dos porteiros e dos netineus. E ele veio para Jerusalém no 5º mês, o qual era o 7º ano do rei. Pois no 1º dia do 1º mês ele partiu de Babilônia, e no 1º dia do 5º mês chegou a Jerusalém, de acordo com a boa mão do seu Deus sobre ele. Porque Esdras havia preparado seu coração para buscar a lei do Senhor e para executá-la, e para ensinar em Israel estatutos e juízos. Ora, esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba, a saber, um escriba das palavras dos mandamentos do Senhor e dos seus estatutos para Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, um escriba da lei do Deus do céu, perfeita paz, e em tal tempo. Eu faço um decreto para que todos do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas, no meu reino, que estejam dispostos para ir a Jerusalém de sua livre vontade, vá contigo. Porquanto, como tu és enviado do rei e dos seus 7 conselheiros, para investigar acerca de Judá e de Jerusalém, de acordo com a lei do teu Deus que está na tua mão, e para carregar a prata e ouro, a qual o rei e os seus conselheiros têm oferecido livremente ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. E toda a prata e ouro que puderes encontrar em todas as províncias de Babilônia, com a oferta voluntária do povo e dos sacerdotes, ofertando deliberadamente para a casa do seu Deus que está em Jerusalém, para que tu possas comprar rapidamente com este dinheiro novilhos, carneiros, cordeiros, com as suas ofertas de carne e as suas ofertas de bebidas, e oferecê-los sobre o altar da casa do vosso Deus que está em Jerusalém. Fazei com o restante da prata e do ouro tudo o que parecer bom a ti e a teus irmãos, o fareis conforme a vontade do vosso Deus. Também os vasos que te são dados para o serviço da casa do teu Deus, entrega-os diante do Deus de Jerusalém. E tudo mais que for necessário para a casa do teu Deus, o que for preciso dar, dá-lo-ás da casa dos tesouros do rei. Eu, o rei Artaxerxes, faço um decreto a todos os tesoureiros que estão além do rio, que se entregue prontamente tudo o que vos pedir o sacerdote Esdras, o escriba da lei do Deus do céu, até 100 de talentos, e até 100 de medidas de trigo, e até 100 de batos de vinho, e até 100 de batos de azeite, e sal sem prescrever quanto. Tudo quanto for ordenado pelo Deus do céu, seja isto diligentemente feito para a casa do Deus do céu, porque deveria haver ira contra o domínio do rei e dos seus filhos. Nós também certificamos-vos que, no tocante a qualquer um dos sacerdotes e levitas, cantores, porteiros, netineus ou ministros desta casa de Deus, não será lícito impor portagem,
tributo ou taxas alfandegárias sobre eles. E tu, Esdras, segundo a sabedoria do teu Deus, que está na tua mão, estabelece magistrados e juízes, os quais possam julgar todos os povos que estão além do rio, todos os quais que conheçam as leis do teu Deus, e ensinai àqueles que não as conhecem. E todo aquele que não quiser executar a lei do teu Deus e a lei do rei, seja o juízo executado prontamente sobre ele, seja ele para a morte, ou para o banimento, ou para o confisco de bens, ou para o aprisionamento. Bendito seja o Senhor Deus dos nossos pais, que tem posto tal coisa como esta no coração do rei, para embelezar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. E tem estendido misericórdia a mim diante do rei e dos seus conselheiros, e diante de todos os príncipes poderosos do rei. E eu fui fortalecido à medida que a mão do Senhor meu Deus esteve sobre mim, e eu reuni de Israel chefes para subirem comigo. Esdras capítulo 8. Estes são os chefes dos seus pais, e esta é a genealogia daqueles que subiram comigo de Babilônia, no reinado do rei Artaxerxes. Dos filhos de Finéias, Gerson; dos filhos de Itamar, Daniel; dos filhos de Davi, Atos; dos filhos de Secanias e dos filhos de Parós, Zacarias, e com eles foram considerados pelas genealogias dos homens 150. Dos filhos de Paate-Moabe, Elioenai, filho de Zeraías, e com ele 200 homens. Dos filhos de Secanias, o filho de Jaaziel, e com ele 300 homens. Dos filhos de Adim, Ebede, o filho de Jonatas, e com ele 50 homens. E dos filhos de Elão, Jesaías, o filho de Atalias, e com ele 70 homens. E dos filhos de Cefatias, Zebadias, o filho de Micael, e com ele 80 homens. Dos filhos de Joabe, Obadias, o filho de Jeiel, e com ele 218 homens. E dos filhos de Selomite, o filho de Josifias, e com ele 160 homens. E dos filhos de Bebai, Zacarias, o filho de Bebai, e com ele 28 homens. E dos filhos de Asgade, Joanã, o filho de Acatã, e com ele 110 homens. E dos filhos de Adonicão, cujos nomes são estes: Elifelete, Jeiel e Semaías, e com eles 60 homens. Dos filhos também de Bigvai, Utai e Zabude, e com eles 70 homens. E eu reuni a todos junto ao rio que corre para a Ava, e ali nós permanecemos 3 dias em tendas, e eu vi o povo e os sacerdotes, e ali não encontrei nenhum dos filhos de Levi. Então eu enviei para Eliezer, para Ariel, para Semaías, e para Eunatã, e para Jaribe, e para Eunatã, e para Natã, e para Zacarias, e para Mesulão, chefes, também para Joiaribe, e para Eunatã, homens de entendimento. E eu os enviei com mandamento para Ido, o chefe no lugar chamado Casífia, e lhes disse o que deveria dizer para Ido e para os seus irmãos, os netineus, no lugar chamado Casífia, para que eles nos trouxessem ministros para a casa do nosso Deus. E pela boa mão do nosso Deus sobre nós, eles nos trouxeram um homem de entendimento, dos filhos de Mali, o filho de Levi, o filho de Israel, e Serebias, com os seus filhos e os seus irmãos, 18. E Asabias, e com ele Jesaías, dos filhos de Merari, os seus irmãos e os seus filhos, 20. Também os netineus, os quais Davi e os príncipes haviam indicado para o serviço dos levitas, 220 netineus, todos eles foram designados por nome. Então eu proclamei ali um jejum junto ao rio de Aava
para que nós pudéssemos nos humilhar diante de Deus, para buscar dele um caminho reto para nós e para os nossos pequenos e para toda a nossa fazenda. Pois eu estava envergonhado em requerer do rei uma tropa de soldados e cavaleiros para nos ajudar contra o inimigo pelo caminho, porque nós havíamos falado ao rei dizendo: a mão do nosso Deus está para todos os que o buscam para o bem, mas o seu poder e a sua ira estão contra todos aqueles que o desprezam. Assim jejuamos e buscamos o nosso Deus por isto, e ele moveu-se por nós. Então eu separei 12 dos chefes dos sacerdotes, Serebias, Asabias, e com eles 10 de seus irmãos, e pesei-lhes a prata e o ouro e os vasos, a saber, a oferta para a casa do nosso Deus, a qual tinha oferecido o rei e os seus conselheiros e os seus senhores e todo o Israel presente ali. Eu até pesei em suas mãos 650 talentos de prata, e em vasos de prata 100 talentos e 100 talentos de ouro. Também 20 bacias de ouro de 1000 dracmas, e 2 vasos de fino cobre, preciosos como ouro. E eu disse-lhes: vós sois santos para o Senhor, os vasos também são santos, e a prata e o ouro são uma oferta voluntária ao Senhor Deus dos vossos pais. Atentai e guardai-os até que os peseis diante dos chefes dos sacerdotes e dos levitas e dos chefes dos pais de Israel em Jerusalém, nas câmaras da casa do Senhor. Assim receberam os sacerdotes e os levitas o peso da prata e do ouro e os vasos para trazê-los a Jerusalém, até a casa do nosso Deus. Então nós partimos do rio de Aava, no 12º dia do 1º mês, para irmos a Jerusalém, e a mão do nosso Deus estava sobre nós. E ele nos livrou da mão do inimigo e dos que armavam ciladas pelo caminho. E chegamos a Jerusalém e permanecemos ali 3 dias. Ora, no 4º dia se pesou a prata e o ouro e os vasos na casa do nosso Deus pela mão de Meremote, o filho de Urias, o sacerdote. E com ele estava Eleazar, o filho de Finéias, e com eles estavam Josabade, o filho de Jesua, e Noadias, o filho de Binui, levitas, por número e por peso de cada um, e todo o peso foi escrito naquele momento. Os filhos do cativeiro que tinham voltado do exílio ofereceram ofertas queimadas ao Deus de Israel, 12 novilhos por todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros, 12 bodes como uma oferta pelo pecado. Tudo isso foi uma oferta queimada ao Senhor. E entregaram os decretos do rei aos tenentes do rei e aos governadores deste lado do rio, e eles apoiaram o povo e a casa de Deus. Concluímos hoje mais um dia programado em nosso plano de leitura bíblica. E a você que tem feito essa leitura junto comigo, eu peço para deixar o seu like no vídeo. Precisamos dessa ajuda para levar esta palavra a mais pessoas. E todos que chegaram aqui agora e querem fazer a sua leitura bíblica diária conosco, se inscreva no canal e ative o sininho para ser notificado todos os dias quando uma nova leitura for postada. Por hoje eu fico por aqui. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo hoje e para sempre.